Fala pessoal, então no último vídeo a gente viu como a gente cria a nossa primeira aplicação e agora a gente vai ver então como que a gente pode criar um layout bacana para o nosso aplicativo, começar a trabalhar já com os layouts que estão disponíveis aqui e até mesmo os widgets, né, os componentes aqui do Android Studio também, para a gente estar criando uma tela bacana. Eu estou utilizando aqui o Adobe XD, tá? Então esse é um software gratuito da Adobe para você fazer protótipos para aplicativos. E aqui eu escolhi uma paleta de cores que eu vou estar utilizando, tá? E eu fiz duas telinhas que é a nossa ideia de a gente montar hoje. Ah, basicamente a gente vai ter a nossa tela login e quando o cara clicar em entrar vai vir para essa nossa outra tela aqui, tá? Então basicamente ficando dessa maneira aqui, ó. Desse jeito, quando o cara digitar as informações aqui, clicar em entrar, vai abrir essa tela, tá? O cara voltar, vai abrir essa. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar agora começar a customizar a nossa tela, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, e já analisando a nossa tela inicial, que é essa aqui, tá? Como a gente gostaria de deixar, essa nossa tela que vem por padrão no Android sempre vem com esse label, com esse texto escrito que é o nome da nossa aplicação. Mas a nossa tela inicial não terá isso, tá? Ficará sem nada. Então uma forma de a gente tirar essa barra de cima aqui é a gente vir no arquivo Styles, tá? E aqui no arquivo Styles, vocês vão ver que tem um style para o app theme. Então, por padrão, o componente pai do nosso aplicativo vai receber esse Dark Action Bar. Se a gente apagar esse Dark Action Bar, a gente consegue escolher alguns outros. E o que a gente quer é No Action Bar. Então, a gente não quer nenhum tipo de barra de ação. Então, vou rodar a aplicação para ver como que ela vai ficar. Então, a nossa Action Bar que aparecia aqui em cima não existe mais, beleza? A questão de cores, vocês podem ver que aqui a gente tem os estilos da nossa aplicação. E ele está pegando do Color. Então, Color Primary Dark, Color Accent e assim por diante. Então, aqui no lado esquerdo ele até está mostrando um verde escuro e um roxinho. Eu vou ir utilizando essas cores aqui conforme eu for tendo necessidade de fazer esse layout, tá? Então, eu vou pegar aqui do Adobe XD, só aumentar, essa minha paleta de cores conforme for necessitando. Então eu posso, aqui eu posso pegar o conta-gotas depois e ir pegando as cores. Seleciono aqui, eu vejo qual é o preenchimento que tem desse componente. Essa cor, então eu sei que esse é o código hexadecimal desse botão. E eu vou utilizar essa cor depois lá no Android Studio, tá? Então feito isso, a gente vai conseguir começar mexendo na nossa tela, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com o layout, mas esse constraint layout a gente quer colocar o fundo para que ele fique igual a essa tela aqui. O fundo eu já deixei tudo pronto, o logo, o fundo e também mais algumas imagens que a gente vai usar nessa tela aqui, ó, como o rostinho do perfil e mais essa outra imagem aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, o nosso logo, eu importei como um SVG, para que independente do aplicativo, esse logo fique numa qualidade interessante. Então como que eu vou fazer isso, tá? Então aqui na nossa pasta Drawable, é tudo que é desenhável, tá? A tradução, tudo que é desenhável e que são vetores. Então aqui é um XML, só para você ter ideia, um XML do ícone, aquele do robozinho. Então aqui tem todo o código que gera aquele ícone. Basicamente a gente vai importar o arquivo. Eu deixei aqui na minha área de trabalho todas as coisas que a gente vai usar, que são esses quatro arquivos aqui, e aqui é o projeto do Adobe XD com esse layout que eu montei. E aí agora, então o logo é esse cara. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, botão direito na pasta Drawable, e a gente vai criar um novo Vector Asset. Esse Vector Asset é para a gente fazer a nossa importação. A gente pode utilizar alguma coisa que já existe, são esses clip arts aqui, ó, se você quiser alguma coisa que já existe dentro
do Android, basta você vir aqui escolher o que você quer. Então já existe muita coisa pronta de ícones que você pode estar utilizando, tá? Mas eu quero importar o logo, não quero um clip art, eu quero um arquivo local, então local file. Qual vai ser o nome? Eu vou colocar aqui, ó, IC logo, e aqui é onde que está esse arquivo. Então vou pesquisar, está no meu usuário devmonth, desktop, logo SVG, importei e aqui tem os tamanhos, qual é a opacidade, etc. Então esse branquinho aqui, tá? Aí agora é só dar next, ele vai converter esse meu SVG para um arquivo XML e vou dar um finish. Então aqui está todo o código que precisa para criar o nosso logo, beleza? Agora, além desse drawable, a gente já importou o logo. Agora a gente vai precisar importar o fundo do login. Esses dois são da outra tela, eu vou deixar para depois. Então esse fundo login a gente quer importar agora no Android Studio, só que tem um problema. Eu já deixei aqui com o tracinho, porque o Android Studio não gosta de nenhum recurso, ele não aceita e não trabalha com nenhum recurso que tenha tracinho, tá? O dash aqui, o sinalzinho de menos. Então esse fundo login, a primeira coisa que eu tenho que fazer é renomear ele com underline, se eu quero deixar dois nomes. E aí agora sim eu vou copiar, botão direito, copiar ou dar um Ctrl C, vou vir no Android Studio, em cima da pasta Drawable, eu vou vir aqui dar um paste, tá? Dando um paste, ele vai importar o nosso fundo login para cá, ok? Então aqui no nosso Activity Main, a gente agora pode clicar na tela aqui no Constraint Layout e a gente vai encontrar aqui nas nossas propriedades, possivelmente os atributos aqui vão estar escondidos, tá? Então só esses aqui ficam aparecendo por padrão. Você clica aqui em todos os atributos e ele vai começar a mostrar todos disponíveis em ordem alfabética. O que a gente vai estar utilizando é o background. Então eu clico aqui, que eu quero escolher um background, e aqui o fundo login agora apareceu. E eu vou dar um OK. E você pode ver que ele preencheu para mim então a tela de fundo, beleza? Agora, o que a gente precisaria fazer? Vamos olhar aqui. A gente precisaria do logo, então, posicionado nesse ponto. Então, a gente vem no Android Studio agora, o logo a gente já importou, que é esse logo XML. Então, agora a gente vai adicionar um elemento que é uma imagem aqui. Uma imagem, então aqui são o common, são os mais usados, são esses aqui. E aí a gente pode visualizar um por um aqui o que a gente poderia estar utilizando, tá? Então, aqui no Common tem o Image View. Então, o Image View é o que a gente gostaria. Eu vou posicionar ele bem no centro da tela, tá? E aí agora a gente vai escolher. Então, no Project eu tenho o meu IC Logo, que é o que foi feita a importação. Então, você pode ver que ele está bem grande aqui. A gente vai diminuir agora ele pelas laterais, tá? Até o tamanho que fique agradável. É mais ou menos esse tamanho aqui. Eu vou posicionar ele no meio da tela. E aqui a gente começa o nosso ponto inicial, tá? Esse Olá Mundo que está aqui em cima, a gente pode clicar em cima, ou a gente sabe que esse text view que está aqui, ó, que é o nosso Hello World, a gente pode deletar, beleza? E ele vai sumir de lá. Então você pode selecionar aqui pela árvore de componentes, ou também aqui pela nossa tela de design, tá? Então, o logo está aqui, mas ele ainda está muito grande, ele tem que ser menor, ok? Então, se eu pegar aqui pelo meu projeto, o login ele está dentro dessa, então aqui é uma barraca, tá? O cachorrinho lá fora e uma bota, a imagenzinha. Então, o logo ele está dentro da abertura da barraca, no centro da tela, beleza? E um pouquinho para cima da nuvem que tem ali. Então, eu sei que está muito grande isso aqui, eu vou diminuir um pouco mais. Vou posicionar ele no meio da tela. Tem uma linha guia aqui que às vezes ela aparece. Então aqui a linha guia é mais ou menos aqui assim, ó, ok? Para ficar igual. Beleza, posicionei. Agora, nesse ponto, a gente começa então a colocar as outras informações aqui, que é o e-mail, password, etc. Só que antes de nós fazer isso, eu quero mostrar uma coisa que acontece. Você posicionar o teu elemento aqui não significa que ele vai funcionar. Vou rodar o aplicativo para você ver o que vai acontecer. Tá?
Rodei o aplicativo, ele vai fazer o build, instalar no nosso emulador. Então tá aqui, ó, nosso aplicativo abriu. Por que o meu logo foi parar no canto superior esquerdo e não está no meio como está aqui? Então, esse é um problema que acontece que nem sempre o que está aqui na nossa tela de design vai refletir o que vai acontecer no emulador de verdade. Então, a gente posicionou ele no meio, só que a gente não configurou as restrições que esse componente vai ter. Como assim as restrições? As restrições são essas bolinhas aqui, ó, branca. Então, por exemplo, eu quero que essa minha imagem ela seja restringida na lateral do meu constraint layout, mas que ela seja restringida na lateral esquerda também. Quando eu restringo em dois lados, é como se essas restrições estivessem puxando ele para cada lado. Vou rodar isso aqui só para mostrar para vocês. Eu não coloquei uma restrição em cima ainda, tá? Embaixo também não, mas as laterais eu já coloquei. Então significa que na hora que a gente olhar o aplicativo, agora ele parou no meio. Só que a nossa restrição em cima ainda não foi configurada, então ela está grudando em cima porque ela não sabe aonde que tem que ficar. Então a gente clica em cima e cria uma restrição no topo. Ele vai parar lá em cima. Agora, o que eu quero que vocês percebam? Na hora que eu começar a puxar para baixo, ele vai aparecer um valor aqui, ó. Está aparecendo 28, 40, 48. Esse valor que está aparecendo aqui, aparece aqui do lado também, ó. Tá? Então, vou puxar mais para baixo até onde eu gostaria, que é mais ou menos aqui assim, ó. Então ficou com um tamanho de 136 na parte superior e nas laterais, então, grudadas dos dois lados. As constraints que ele gerou foi essa aqui, ó, start off parent, tá? O end off, etc. E o top off. Então, se a gente olhar o XML agora disso aqui, ó, ele gerou para nós tudo isso aqui, ó. Layout margin top, layout constraint end to end off e constraint horizontal bias, constraint to start off. Então, tudo isso aqui foi gerado a partir do momento que a gente foi adicionando aquelas restrições no XML, ele foi gerando isso aqui para nós. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir adicionar as restrições no layout. E agora sim, se eu rodar a aplicação, tá? Se eu rodar a aplicação aqui, ele vai atualizar. Quero que vocês percebam que eu cliquei no Apply Changes, esse azinho. Eu não apertei nesse primeiro botão aqui, que é parar a aplicação e instalar tudo de novo. O Apply Changes, quando não tem nenhum recurso novo para ser instalado, nenhuma classe nova, nada, as coisas, você só está mexendo em medidas, você consegue dar um Apply Changes que ele não precisa reiniciar o aplicativo, não precisa reinstalar tudo de novo. É uma maneira mais rápida, tá? Então, o logo apareceu no lugar certo agora. Eu posso até diminuir um pouquinho essa altura, porque ficou muito para baixo. Eu vou colocar em 120, ok? Então, 120, agora sim a gente começa então a colocar a parte de baixo. Agora na parte de baixo a gente vai utilizar então os componentes de texto, tá? Então a gente tem aqui, ó, Text View para textos normais, Plain Text também. Aí a gente tem os textos de password, e-mail, phone. O que muda isso aqui, tá? Por exemplo, se eu utilizar o campo password, na hora que a pessoa digitar alguma coisa, vai esconder os caracteres, ou vai aparecer a letra por meio segundo e já esconde. Depende do dispositivo que você vai estar utilizando. E já o e-mail, por exemplo, ele vai habilitar o arroba no teclado, vai habilitar o ponto. Então, esses tipos de campo de texto são customizados conforme você precisa. Então, por exemplo, aqui, ó, campo de número. Quando você usar um campo de número, quando a pessoa clicar nesse campo para digitar alguma coisa, o teclado que vai aparecer no Android vai ser somente os números no teclado e não mais todos os textos, todos os caracteres, símbolos e etc. Então é uma forma que a gente tem para filtrar e melhorar a usabilidade do usuário. Então aqui eu vou colocar um campo de e-mail, tá? No centro da tela, aqui. Beleza, foi colocado. Só que é a mesma coisa de antes. Eu vou aumentar esse cara porque no layout ele é mais largo. Então, olhando aqui, ó, ele vem até mais ou menos aqui nessa parte da barraca, aqui alinhado com essa montanhazinha. A unidade vem mais ou menos.
e aqui vem até perto da outra parte da barraca. Então, na hora que eu venho aqui, é mais ou menos isso aqui que eu fiz agora sem querer, tá? Então eu vou puxar aqui, e essa restrição agora da parte de cima do e-mail vai ficar restringida com o meu logo. Então eu coloquei uma restrição a partir do logo. O logo está restringido a partir do topo, o e-mail a partir do logo. Então é mais ou menos aqui que eu quero que ele fique, tá? Aí agora a gente consegue mudar a coloração, fazer algumas coisas interessantes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é a gente colocar o texto que vem por padrão. E esse texto some quando ele digita alguma coisa. Isso aí é chamado de hint. Então se eu colocar aqui, ó, no meu Adobe XD, então aqui no meu Adobe XD está escrito email@exemplo.com. Então eu vou vir aqui, selecionar o meu elemento e o hint vai ser email@exemplo.com, ok? E aí vai aparecer então o texto ali, ó. Podem perceber que a cor tá preta, que é a cor padrão. E aí não tá aparecendo, não tá dando um contraste bacana com o nosso fundo. Então eu preciso mudar essa coloração. Você vai descer e você vai achar onde tem alguma coisa relacionada à cor, tá? Então nós temos aqui, ó, em Text Appearance, tá? Nós temos o typeface, que é o tipo que a gente quer utilizar, se é uma fonte serifada, não serifada ou monospace, o tamanho, e nós temos aqui o text color. Então no text color eu posso selecionar entre essas cores aqui ou colocar a cor que eu quero. Então nesse ponto, nenhuma dessas três cores é o que eu quero, porque é uma cor clara que eu tenho aqui no Adobe XD. Tá? Então essa cor, se eu olhar o preenchimento, ele é um azul bem clarinho. É essa cor aqui, ó. E6FFFB. Então eu vou copiar essa cor agora, vou vir aqui nos values, nas cores, eu vou colocar uma nova cor. Então vou abrir uma tag aqui color, que vai ter o name. Esse name eu vou chamar de color text light, para saber que é a cor clara de texto na minha aplicação. E eu coloco aqui o código dentro. Então, a partir de agora, apareceu um azul bem fraquinho aqui, quase não dá de enxergar. E eu vou voltar lá no meu Activity Main, e agora eu vou dizer que esse cara, então, vai ter essa cor clara que eu escolhi. Ok? Então, mas mesmo assim, Maurício, não apareceu a cor ali, ó, você mudou, mas é que somente quando ele digita. A gente vai ter que achar aqui agora aonde que fica a cor responsável pelo hint, tá? Então, para a gente não ficar descendo a lista e demorando para encontrar, a gente vai vir aqui na lupa e eu vou escrever text. Tudo que for relacionado a texto vai aparecer. Então, ó, text color highlight. Então, tá vindo quando o cara selecionar ali vai ficar nessa corzinha meio roxa. Tem o text color link e aqui, ó, tem o text color hint. Então, o hint tá nessa cor meia escura, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui e eu quero a mesma cor. Quero que fique a mesma cor. Então agora sim, clareou a cor, ficou interessante, ficou legal, já está aparecendo com o que a gente tinha projetado, tá? Agora nesse ponto, a gente precisa mudar essa barra que tem embaixo, tá? Agora a gente precisa então alterar a cor da linha que está embaixo. A cor da linha que está embaixo, a gente vai conseguir alterar pelo background tint. Então, background não está aparecendo ele aqui. Então a gente, como não está aparecendo ele aqui, a gente vai conseguir fazer via XML. Então olhando aqui, ó, nós temos o nosso edit text com todas as configurações que nós já colocamos. A gente vai fazer Android background tint. E aí agora nesse background tint a gente vai colocar a cor que nós gostaríamos. Então color text light, mesma cor do texto, tá? Voltamos para o design e agora sim a cor mudou. Aí agora perceba que tem um problema aqui, ó, que se eu rodar esse código, vou dar um apply changes de novo, vocês vão perceber que pode ser que dê um erro. Tá? Por que deu esse erro?
Porque tem o Color Text Light, eu adicionei antes, ele é uma coisa que ainda não está lá no nosso aplicativo. Então o Apply Changes vai acontecer erro porque a gente adicionou uma coisa nova. Então eu preciso parar o aplicativo e fazer a execução, a instalação crua dele, tá? E aí ele vai fazer. Ah, mas não ficou centralizado. Por que não ficou centralizado? Pelo mesmo problema que nós tínhamos antes no logo. O logo, ele não estava com as restrições laterais. E se a gente olhar aqui, ó, as bolinhas brancas continuam. Então, esse cara tem que estar alinhado com uma restrição à esquerda e esse com uma restrição à direita. Agora sim, ele vai ficar alinhado. Beleza? Esse elemento aqui, ó, eu vou dar um copiar nele e eu vou clicar embaixo e eu vou dar um colar, tá? Eu fiz uma cópia dele. Ah, mas não está aparecendo. É que está um em cima do outro, tá? Se vocês olhar aqui, ó, eu tenho o Edit Text, esse aqui, e o Edit Text 2. Então eu vou puxar ele para baixo agora, tá? E ele vem para cá. Só que a restrição, ele copiou a de cima. Então eu vou clicar aqui e vou mudar essa restrição, tá? Eu vou clicar nessa restrição e vai ser embaixo, não vai ser mais lá em cima. E aí agora eu mudo, eu vou colocar 40. Beleza? Ah, mas ele não é mais e-mail, ele é password. Como que eu mudo esse cara para password? A gente tem as declarações, layouts, etc. E nós temos aqui, ó, o input type. Clica nessa bandeirinha, você deixa text selecionado, tá? Mas agora você tira o text email address que está lá em cima no topo e você vai colocar aqui que ele é um tipo de password. Só que ó, nós temos algumas versões de password. Nós temos o text visible password, então esse cara aqui vai deixar o password visível para o usuário. Eu acho que não é interessante deixar isso aí, tá? Vamos colocar aqui, ó, text password. Então é esse aqui o nosso que a gente vai estar utilizando e a gente vai dar um apply. Então mudamos, ele aceita text e text password, beleza? Feito isso aqui, a gente vai mudar esse hint, porque a gente não quer mais que apareça nada. Então o hint agora não vai ser mais e-mail, @exemplo.com. Você pode deixar em branco ou colocar alguma coisa. Eu costumo colocar os asteriscos, tá? E normalmente com a quantidade de caracteres que eu quero que tenha. Assim dá uma impressão para o usuário que ele tem que colocar uma senha mais forte, beleza? Vamos ver como é que está isso aqui. Então, esse aqui está com restrições nas laterais, aqui bonitinho, aqui está restrição em cima. Ok, então agora vamos parar o nosso aplicativo para ver como é que está ficando. E aí, já a tela começou a ficar bacana. Falta a gente colocar o nosso botão de entrar e fazer os últimos text views aqui embaixo. Beleza, botão. Como que eu faria um botão, tá? A gente vem na paleta aqui, no Common, e a gente tem um button. Então a gente arrasta esse button para cá. O button ele vai ter a mesma largura do que os componentes, então ele está na mesma largura aqui. Então já que eu sei a largura, eu vou arrastar até chegar ali na mais ou menos a mesma largura. E aqui também, ok? Beleza, ficou certinho. Não podemos esquecer das restrições, então restrição do lado direito, restrição do lado esquerdo, restrição, só puxar um pouquinho para baixo, restrição no topo e eu puxo para baixo agora até ter em torno de 40, para manter a mesma proporção que os outros, tá? 40, beleza? Fechou. O nome dele está button, não é isso que a gente quer, então aqui na propriedade text a gente vai mudar para entrar. Então, já mudou. Show de bola. Aí agora, a gente vai descer, então, e vamos mudar o background, porque o background não fica dessa cor. Então, o background eu vou pegar aqui no Adobe XD e vou descobrir qual é essa cor que eu coloquei. A cor é essa, verdinha, 08979C. Então, eu vou vir no Android Studio, no arquivo Colors, e eu vou colocar, então, Color Name, e eu vou dar o nome de Color Button Background. Saber que é o background dos botões. E eu vou colocar aqui. Então agora sim eu venho no Activity Main, vou selecionar o background, a cor
e vai ser o Color Button Background. Mudei a cor, mas a cor do texto ainda não está certa. Então vou fazer a mesma coisa de antes. Vou vir aqui no menuzinho pesquisar, escrever text. O text color está aqui, ó, desse padrão. Então vou clicar, vou colocar o color text light, que é a corzinha branco. Só que ele está pequenininho se a gente for analisar perto desse aqui. Então ele teria que ser um pouquinho maior e aqui eu coloquei negrito. Então eu vou colocar aqui agora que o text size dele vai ser maior. Então estava 14, a gente vai colocar 18 SP. Então agora ele já ficou maior. E nós temos aqui o text style. O text style é para a gente selecionar como que a gente quer. Eu vou colocar bold e vou dar um apply. Então agora ele ficou negrito e aí ele ficou da maneira que eu estava esperando que ficasse. Ok? Show de bola? Seguindo adiante agora, a gente vai colocar essa parte aqui agora, que é essa frase. Esqueci meu usuário e ou senha. Como é texto, a gente vai usar um text view. Então, puxamos um text view aqui. Lembramos que temos que colocar as restrições, ok? Na direita e em cima. Só que agora a gente não vai colocar na esquerda, porque a gente não quer centralizar. A gente quer deixar ele vinculado aqui, ó, a essa ponta. Então, somente essas duas restrições. Daí agora sim, eu vou pegar e mudar o texto. Então, o texto vai ser: esqueci meu usuário e ou senha, igual colchetes. Ok? Vou dar um Enter para confirmar. Apareceu. A cor está diferente do que está aqui na DoubleClick. Então é a cor clarinha, a mesma que foi colocado dentro do botão. Então, venho aqui embaixo no Text Color. Vou clicar aqui do ladinho e colocar esse Color Text Light. E aí agora sim ficou como eu esperava. Beleza? E por último agora, cadastrando se você concorda com os nossos termos de uso e privacidade. Beleza? Então aqui são duas linhas, uma que é o termos de uso e privacidade e outra é o cadastrando. Cada um aqui, o de cima não está negrito e o de baixo está negrito, mas ele está pequenininho. Então eu vou colocar dois text views, que ele vai ficar no centro. Então vou colocar uma restrição alinhado com esse de cima, só que ele vai ficar mais para baixo. Uma restrição agora com a direita e uma restrição na esquerda. Dessa maneira, então, ele vai ficar no meio, com uma distância de 80 dp de cima. Vou colocar aqui o texto, que vai se chamar, então, cadastrando-se. Você concorda com... Deixa eu ver como é que está aqui. Cadastrando-se, você concorda com nossos e confirmo. Beleza. Agora eu desço aqui embaixo no Text Color e mudo a cor para Color Text Light. Ok? Funcionou. Agora eu vou puxar o outro Text View que vai ficar no centro também. Esse aqui, eu vou puxar um pouquinho para baixo para ajustar primeiro. Vai ter uma restrição. Vai ter uma restrição com esse de cima. Restrições com as laterais também. Tá? Um pouquinho para baixo, mas não muito longe, porque eles são textos da mesma frase praticamente. E aí o text. Termos de uso e privacidade. Ok? Mesma coisa que antes. Então no text color a gente vai colocar o text light e aqui embaixo tem o text style. Antes apareceu para nós selecionar. Aqui eu vou clicar só no Bzinho e ele vai deixar negrito. Então dessa maneira a gente criou a nossa primeira tela. Vamos ver se tudo isso aqui está funcionando bonitinho. Então aqui, ó, o nosso cadastrando-se ficou muito para baixo, a gente precisa puxar um pouquinho para cima, tá? Então, ao invés de 80, eu vou deixar um espaçamento aí de 48, mais ou menos. Vou dar um Apply Changes para ver como que vai ficar. E agora sim, ficou da forma que eu gostaria. Ficou bem bacana, bonitinho. A gente consegue agora começar a trabalhar nisso aqui. Mas ainda não está pronto isso aqui, tá? O que está de errado? Primeiro, tem algumas coisas aqui que a gente fez correndo, digamos assim, né? Que a gente não prestou atenção, mas sempre você tem que voltar e corrigir. O que é? Esses caras aqui são os nomes que eles têm. Perceba que ele ficou assim, ó. TextView, TextView 2, TextView 3. Isso aqui não são nomes corretos, tá? A gente deveria
utilizar nomes mais adequados. É como a gente vai estar utilizando eles depois, tá? Isso aqui é como se fosse o CPF de cada componente. Então, por exemplo, o image view é o image, beleza? É uma imagem, mas pode ser que na mesma tela eu tenha 5 imagens. E aí eu vou ter image view 1, image view 2, image view 3. E eu não sei qual é qual na hora que eu estiver programando na classe main activity aqui, tá? Então, na Activity Main é muito interessante que a gente altere esse ID. Então, isso aqui é o ID, que é como se fosse CPF. Ele fica primeira propriedade que aparece aqui no lado direito. Então, o Image View, eu apago essa... Eu tenho por costume apagar a palavrinha View e eu sempre coloco aqui Image. Esse aqui é o logo. Ah, tá. Ele está pedindo se você quer atualizar todas as referências que existem no nosso projeto. Sim. Ok? Então agora esse cara mudou, ao invés para image view, é image logo. Então eu sei que é o logo. Esse segundo aqui, ó, esse segundo cara, tá? Esse edit text 3 é o e-mail. O edit text 2 é o password. Então o edit text 3, olha só que interessante. O edit text 3, pela numeração, ele teria vindo depois, mas na verdade ele está vindo primeiro, tá? Então esse cara aqui que é o e-mail, eu mudo, eu tiro sempre a palavrinha final, porque se é um edit eu sei que é um edit text, então eu coloco edit e-mail, tá? E dou um yes. Aqui embaixo eu vou colocar um edit password. Nesse outro aqui é um button, mas é que button que é esse? Então vou colocar, deixar a palavrinha button e vou colocar entrar, ok? Aqui embaixo text view, é text view, então eu apago e vou colocar esqueci. Aqui embaixo nós temos o cadastrando-se, tá? Com os termos e condições. Vou colocar termos, ou melhor, palavrinha melhor, text privacidade. E agora esse de baixo, ao invés de eu dar o mesmo nome, esse aqui futuramente ele vai ser clicável. Então eu vou colocar text privacidade clicável, ok? Então separei o que é privacidade do que vai ser clicável futuramente, ok? Uma coisa só que eu esqueci é colocar toda essa parte do esqueci meu usuário e senha negrito. Então eu vou vir aqui agora e colocar ele bold, ok? Agora sim ficou bonitinho. Aqui a gente fez a nossa tela também. O que acontece, gente? Esses nomes que a gente deu aqui, ó, tá? De todos esses componentes que a gente criou nessa tela, são nomes que são compartilhados entre toda a aplicação. Então, se eu tiver em algum momento um outro campo e-mail, eu não posso dar o nome de edit e-mail, porque já tem na tela inicial. Então, essa forma que a gente nomeou aqui é uma forma que normalmente todo mundo começa fazendo. Mas qual que é a forma ideal? Que entre o edit e a palavra que você vai dar o nome, você coloque o escopo da tela. Então, por exemplo, nós estamos na tela no layout main activity, né? Então, ao invés de eu deixar image logo, a gente vai renomear para image main logo. E aí sim, agora a gente vai saber que esse logo, essa imagem é referente a essa tela. Então, já renomeia tudo para edit main e-mail e assim por diante. Ok? E aí agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, antes de encerrar esse vídeo dessa tela, é que nós temos esses triângulozinhos aqui, ó, tá? Os triângulozinhos, ele está dando dicas do que você deveria estar fazendo, tá? Então, por exemplo, eu vim aqui e setei as palavrinhas entrar, esqueci meu usuário e senha, tudo isso aqui eu coloquei direto através dessa lateral. Só que colocando através da lateral,
as frases vão ficar direto no XML. Então, por exemplo, aqui, ó, esqueci meu usuário e senha. E lembra que eu falei na aula anterior, teria que ser colocado no strings. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes ali, ó. Vou vir aqui, esse Olá Mundo a gente não está mais utilizando, então vou reaproveitar. Primeira coisa vai ser o e-mail. Então, eu vou colocar aqui text main e-mail. E aí agora, vou colocar e-mail@exemplo.com. Vou copiar essa linha inteira e vou colar algumas vezes. Depois nós vamos ter o password não precisa, mas daí agora a gente vai ter, por exemplo, o botão entrar. Então vou colocar button, desculpa, aqui vai ser button main. Como a gente está no XML, é que a gente utiliza underline main e-mail, aí button underline main entrar. Aqui vai ser text main esqueci. Até seria interessante colocar as palavras em inglês, tá? Mas como a gente está fazendo nosso primeiro aplicativo, vamos deixar em português. Entrar, esqueci. Então aqui, esqueci meu usuário e ou senha. Ok? Copiar mais uma vez. Vai ser text main privacidade. Cadastrando-se. Concorda com nossos. A outra frase vai ser o privacidade clicável. Termos de uso e privacidade. Ok? Então, criei as coisas agora, eu preciso alterar lá no ActivityMain. Então, aqui onde está escrito entrar, eu vou começar na parte de cima aqui. Então, aqui onde está escrito hint, vamos usar o @string text main e-mail. Agora sim, ficou certo. Aqui embaixo, ao invés de entrar, é button main entrar. Ok, então tudo isso aqui agora a gente vai dar um string e vai ser o nosso text main esqueci. Cadastrando, se você concorda com nossos, vai ser o string text main privacidade e o termos de uso e privacidade vai ser o string main privacidade clicável. Ok, agora sim ficou legal. Então sumiu aqui, ó, os triângulozinhos. Então esses dois triângulozinhos que estão aparecendo aqui, ó, é por conta que a gente usou um atributo que não está disponível antes da versão 21 e a gente está construindo o aplicativo para a versão 15. Então esses dois aqui a gente não tem o que fazer. Se o cara tiver um celular mais antigo, vai aparecer o tracinho preto, tá? O padrão. Então esse é um problema que não tem como a gente contornar. Aqui no Image Logo, ele tem, quando está dessa maneira aqui, ó, ele está dizendo que é um possível erro que pode acontecer. Então a gente vem aqui no XML, vocês vão ver que está vermelho aqui, ó. A gente está usando um app src compat e a gente vai clicar em mais. Ele está falando que para você poder usar esse drawable, né, esse logo no Image View, a gente precisa adicionar essa linha aqui, ó, Android default config vector drawwaves use support library true, aonde no seu build.gradle e depois você pode estar utilizando então esse comando ao invés do outro. Então feito isso aqui, ó, vou copiar de novo, vou vir aqui Android, ok, vou dar um Ctrl C. Agora a gente vai vir aqui nos Gradles Scripts, no Build Gradle do módulo App, ok? E a gente vai colocar aqui então dentro do Default Config e a gente vai colocar o Ctrl V. Perceba, opa, ele copiou errado, tá?
Então eu vou ter que escrever na mão. Vou fazer de novo aqui, ó. Então quando tem esse ponto aqui, ó, android.defaultconfig, significa que a gente está entrando no nosso build.gradle aqui, ó, a gente está entrando em android defaultconfig e a gente vai colocar aqui agora. Então é vector drawables, só deixa eu confirmar se é isso mesmo. Então vector drawables ponto use support library. Então esse ponto significa que são as chaves. Então agora eu vou abrir chaves, vou colocar aqui use support library true. Então use support library true. Dessa maneira aqui, ó. Então é isso aqui que ele espera que você colocasse. Vou dar um sync now aqui agora para ver se vai estar tudo certo. Rodou, construiu. Vamos ver agora se ele parou. Então agora não tem mais o sublinhado. Funcionou bonitinho. Legal? Então vou rodar a aplicação, mandar instalar para ver se ainda tudo está funcionando como deveria. Beleza, então agora a gente construiu a nossa primeira tela com um layout bem bacana. No próximo vídeo a gente vai ver como que a gente vai estar criando uma interação à próxima tela e adicionar um botão, uma ação a esse botão entrar. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.